Olá galera, meu nome é Delermando, sejam bem-vindos à quinta edição do Congresso de TI, um dos maiores congressos de TI online do Brasil. Nós vamos passar alguns minutos juntos com o tema Big Data, mais especificamente vamos trabalhar com ciência de dados, ou cientistas de dados, como ele trabalha, como ele pode ajudar as empresas a prever o futuro dos negócios. Vamos falar também sobre a profissão e suas perspectivas, e eu espero que gostem. Obrigado! Então, pessoal, nós vamos começar a nossa jornada imaginando que as empresas acumulam dados de suas vendas, as empresas acumulam dados de seus funcionários entre seus concorrentes, enfim, ela acumula uma quantidade enorme de dados e não sabe exatamente o que vai fazer com isso. A finalidade da ciência de dados é ajudar o homem a entender esses dados e a prever o que pode ser feito para ajudar a melhora dos negócios. Na realidade, o homem sempre quis prever o futuro. Ele trabalha com o passado para entender o presente e tentar mostrar o que pode acontecer no futuro. Nós vamos começar a nossa jornada um pouco antes da tecnologia. Como eu disse anteriormente, o homem sempre tentou adivinhar o futuro de alguma forma, desde a bola de cristal, passando pela astrologia, astronomia. O homem sempre tentou de alguma forma prever o futuro. Mas nós vamos voltar aos tempos modernos. O homem moderno consegue adivinhar algumas coisas, como por exemplo, vamos pegar a Fórmula 1. O que acontece hoje é que os equipamentos, o software, eles conseguem prever, dado a velocidade média, o desgaste dos pneus, intensidade do vento, meteorologia, umidade do ar, temperatura da pista, uma série de componentes, eles conseguem prever quem vai chegar e em qual posição. Isso já existe e já funciona muito bem nos simuladores. Mas hoje as empresas, através dos seus dados, elas já conseguem perceber algum comportamento ou, digamos assim, formas que o seu comércio ou as suas vendas trabalham. Então vamos observar o gráfico de vendas a seguir de uma empresa fictícia. Vamos olhar bem de perto. Observem que nós temos duas linhas nesse gráfico. Esse gráfico ele demonstra a sazonalidade do pessoal ocupado, do pessoal assalariado ocupado. Observem que a linha vermelha e a linha azul existem pontos de sazonalidade que uma outra não tem, já que os dados são dessazonalizados na linha vermelha. Vamos chegar mais perto nesses pontos onde ocorre essa sazonalidade. A partir do momento em que a empresa tem dados históricos e sabe em que momento as vendas serão aquecidas ou que as vendas terão uma queda. Exemplo, todo mundo é notório que no Natal as vendas aumentam, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então o comércio criou datas comemorativas com N finalidades, com o objetivo único de vender. E essas datas comemorativas causam aumento de vendas. Dado ao histórico, as empresas sabem que naquele momento elas vão produzir alguma coisa, uma quantidade específica para aquela sazonalidade. Mas a pergunta não é quando teremos a sazonalidade, porque isso os dados históricos
mostram qual vai ser o aumento nas vendas ou aumento, digamos assim, do valor final, né? Não o quantitativo de produtos vendidos, mas e sim o lucro que as empresas terão ao final de seu negócio naquele momento de sazonalidade. A quantidade de produção de determinados produtos e os seus clientes podem ser previstos através da ciência de dados. É onde entra o Big Data. Eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o que é Big Data, suas ferramentas, para que a gente consiga entender de forma mais fácil como o Big Data vem ajudando as empresas a melhorar o seu desempenho nos negócios. Observem essa imagem. Uma diferença importante entre BI e Big Data. BI estão com os dados estruturados das empresas, onde ela olha o passado e o seu desempenho para tratar estratégias futuras. Aqui, o Big Data não é o caso. Nós vamos ter digamos assim, outras estratégias, outras fontes de dados, que não apenas dados estruturados, mas sim os dados desestruturados ou dados, inclusive, aleatórios e de redes sociais. Big Data é o termo que descreve o imenso volume de dados, estruturados ou não. Esse grande volume, esses dados impactam diretamente no dia a dia dos negócios. Mas o mais importante não é a quantidade, já que Big Data tem um volume gigantesco de dados. Mas o importante não é a quantidade, e sim o que as empresas fazem realmente com esses dados. Alguns profissionais de Big Data são focados na coleta, outros na inteligência do negócio para fornecer informações, conhecimento suficiente para a tomada de decisões inteligentes dentro das corporações. Qual então a motivação para o uso do Big Data? Bom, pode ser uma arma contra problemas socioeconômicos, como retratado no filme Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, com o ator Brad Pitt, no qual o gerente de um time de beisebol usa o Big Data para reunir um time de primeira linha sem gastar muito. Com a globalização e o modelo just-in-time, que é estoque zero, né? Você fabrica ou compra aquilo que vende, nunca antes de vender, ou seja, você não tem estoque. E isso propiciou uma expansão virtual, né? E se tornou necessária hoje no mundo globalizado. E a partir da última década de 2000, houve uma crescente exponencial, né? Uma crescente de dados que preocuparam os especialistas, inclusive pela falta de espaço em disco, que hoje deixou de ser um problema, exatamente porque os especialistas, os profissionais, criaram discos com maior capacidade. Segundo a IBM, em 2008, foram produzidos cerca de 2,5 quintilhões de bytes todos os dias e, surpreendentemente, 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos, decorrente da adesão das grandes empresas à internet, como, por exemplo, redes sociais, dados de GPS e dispositivos embutidos e móveis. Bom, onde estamos? Qual o panorama atual? Na realidade, as empresas estão olhando para o passado. De acordo com a evolução dos mercados e diante de uma ampla concorrência global, as empresas enfrentam uma intensa rivalidade. Além disso, o fácil acesso à tecnologia, que contribui para que os consumidores estejam muito bem informados e, portanto, sejam mais seletivos, faz com que a dificuldade de operar um negócio e ter realmente êxito se torne maior a cada dia. As operações complicadas, a facilidade das novas ferramentas tecnológicas e a grande quantidade de informação disponível resultam na necessidade de técnicas inovadoras que facilitem as empresas a ter informação mais específica.
Historicamente, a informação para a tomada de decisões se expressa em termos de relatórios, painéis, indicadores. No entanto, esses contêm informações históricas orientadas para o passado, como eu já falei algumas vezes aqui. Explicam exatamente o que aconteceu. Por isso, os negócios que operam sobre essa informação se baseiam no feeling, né? No que o empresário percebe, nas decisões humanas muitas vezes embasadas de forma errada, e não tem uma análise com foco na previsão do que pode acontecer e a maneira de reagir no modo ótimo, né? Existem várias formas de reagir. Você pode reagir bem, pode reagir mal. Pois bem, essa nova tendência no estudo e na análise da informação se denomina Analytics. A seguir, nós vamos contextualizar essa nova tendência da análise da informação e explicar alguns dos benefícios que ela nos oferece. Observem o gráfico a seguir. Quando falamos de Big Data, estamos falando essencialmente da capacidade de analisar dados criados e coletados em alta velocidade de diversas fontes. Dessa forma, é seguro dizer que o sucesso no uso dessa prática no processo de informação para decisão e planejamento empresarial passa, invariavelmente, pela capacidade de análise, uma vez que não basta apenas coletar dados, mas sim transformá-los numa informação relevante. Por esse motivo, trataremos neste momento dos 4 principais modelos de análise de dados no Big Data, para que você consiga escolher um caminho melhor para adaptar-se melhor à realidade da empresa e às necessidades da mesma. Nós temos então a preditiva, prescritiva, descritiva e diagnóstica. Nós vamos começar aí pela descritiva. E ao invés de focar no futuro, essa análise busca trazer uma fotografia do presente. No caso da tomada de decisões, né, de cunho imediato, elas possam ser tomadas com segurança. O que faz desse modelo útil para análise de crédito, por exemplo. Uma análise descritiva trabalha com histórico de dados, cruzando informações, com o objetivo de gerar um panorama claro e preciso dos temas relevantes para a empresa no presente momento. Nós temos a diagnóstica, que tem o objetivo de perceber ao longo do tempo, né, dentro de um determinado tema, as causas e a relação das consequências. Assim, a análise diagnóstica funciona baseada na coleta de dados relacionados a um determinado assunto, cruzando essas informações com o objetivo de entender quais fatores influenciam o resultado atual. É bastante utilizado em vendas. Esse modelo funciona bem em conjunto de análises preditivas, servindo de base para projeções futuras. Análises diagnósticas também são úteis para entender quais fatores devem ser ajustados em determinadas ações, a fim de obter resultados desejados. Nós temos a prescritiva, segue um modelo similar à preditiva, porém os objetivos ligeiramente diferentes. Ao invés de tentar prever um determinado acontecimento, essa análise busca trazer informações e as suas consequências, né, deste acontecimento. Para efeitos de comparação, enquanto o modelo preditivo foca nas tendências de consumo do seu público, por exemplo, a análise prescritiva busca trazer um panorama dos tipos de produto que serão mais desejados ou o impacto que essas tendências terão no montante de vendas. É um modelo muito útil, especialmente se você usar, né, com a preditiva, mas não tanto utilizado assim muitas vezes, né? Você precisa, no caso da prescritiva, ter mais dados históricos para poder prever o futuro. A preditiva, esse tipo de análise, é o mais indicado para quem precisa prever algum tipo de comportamento ou resultado.
Essa técnica de busca, na verdade, é uma técnica de análise de dados. Ela é relevante ao longo do tempo, buscando padrões comportamentais e suas variações de acordo com cada contexto, a fim de prever como será o comportamento do seu público ou mercado futuro, dadas as condições atuais. Muito útil para analisar tendências de consumo e flutuações econômicas. Para entendermos um pouco mais sobre análise cognitiva, vamos ter que falar da inteligência artificial. A inteligência artificial tem muitas definições e engloba muitos subconjuntos. Não se tem exatamente uma definição clara e única e curta sobre inteligência. Então, inteligência artificial segue o mesmo caminho. Mas na realidade são subconjuntos como programação heurística, sistemas especialistas, aprendizado de máquina e tecnologias de computação cognitiva. Eu considero uma definição do trabalho da inteligência artificial a capacidade de uma máquina de melhorar a sua programação original e aumentar a capacidade de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Ao longo do tempo, a aplicação tomaria decisões melhores e mais precisas, mas isso ainda é ficção. Uma inteligência artificial criar seus próprios programas e, enfim, tomar decisões como humano. Isso é ainda ficção e espero que continue assim. Voltando para o lado dos negócios, né, nós estamos todos familiarizados com a inteligência básica de negócios e com as tecnologias analíticas descritivas, como consultas, relatórios e OLAP, né, lá dentro do BI. E pode nos ajudar a analisar o que ocorreu no passado, como técnicas de data mining, análise preditiva, pode ajudar a prever o que poderá acontecer no futuro de forma bastante tranquila. Isso já existem algumas funcionalidades nesse sentido. Eu acredito que a inteligência artificial será uma grande tecnologia para análises prescritivas, ao passo, além da análise preditiva, que nos ajuda a determinar como implementar e ou otimizar o que a análise preditiva nos ajudou a descobrir. Com a computação cognitiva, as redes sociais, que hoje são importantes repositórios de variados tipos de informações, tendem-se a transformar em uma espécie de sensor com componentes extremamente complexos, os seres humanos. Esse sensor, constituído de bilhões de usuários ativos de mídias sociais em todo o mundo, terá um papel relevante na implantação da Internet das Coisas, o que é, na realidade, Internet of Things, da sigla de inglês. O conceito de sensores sociais será justamente o próximo assunto que será tratado pelas empresas, porque o comportamento das pessoas nas redes sociais geram inúmeros dados que, a partir das tecnologias de raciocínio e aprendizado, podem transformar em informação útil para múltiplos usos, em diversos produtos, serviços, processos. O que é um modelo preditivo? Um modelo preditivo é simplesmente uma função matemática que é capaz de aprender o mapeamento entre o conjunto de variáveis de entrada de dados, geralmente agrupadas em um registro, uma variável de resposta ou de destino mesmo. Nós nos referimos a este aprendizado como supervisionado, porque durante o treinamento os dados são apresentados para o modelo preditivo com os dados de entrada e saída ou resultado desejados, ou seja, nós temos os dados de entrada, apresentamos ao modelo preditivo e esperamos um resultado. Isso coincidindo, né, o nosso modelo apresentando os resultados esperados, este modelo é um modelo que tem uma boa acurácia, uma boa, digamos assim, acerto, um bom acerto. Os exemplos de modelos preditivos usando aprendizagem supervisionada incluem redes neurais, de retorno de propagação, máquinas de vetor de suporte e árvores de decisão. O modelo de previsão também pode usar a aprendizagem não supervisionada. Neste caso, só lhe é apresentado os dados de entrada e a sua tarefa é, então, descobrir como os registros de dados de entrada diferentes se relacionam entre si,
O armazenamento em cluster ou grupos é o tipo mais comum usado pelo modelo preditivo que usa o aprendizado não supervisionado. Então vamos olhar um exemplo. Imagine que se deseja criar um modelo preditivo que será capaz de dizer quem, entre os seus clientes, tem a maior probabilidade de reclamar 20 ou 50% de desconto para algum dos seus funcionários. Primeiro, volte aos seus dados históricos em busca de recursos que poderiam usar para desenvolver um modelo para prever ou tentar fazer isso. Ao olhar o seu banco de dados, é possível compilar uma lista de recursos relacionados a atrito para os clientes atuais e passados que reclamaram. Pode incluir o número de reclamações nos últimos 6 meses, o número de chamados de suporte aberto nas últimas 4 semanas, quantas vezes e quanto dinheiro o cliente gastou na compra de mercadorias ou serviços, online ou na loja mesmo. As informações genéricas, como idade, sexo e demografia, observem a figura 1, mostra 2 desses clientes em um conjunto com os recursos obtidos para cada um deles. Esse retrato ou essa comparação foi feito pela IBM. O cliente 1 é o cliente, ele existe e parece estar satisfeito. O cliente 2, no entanto, reclamou. É um tipo de aprendizagem supervisionada de cenário, como mostrado na figura, que você pode observar. Você apresenta todos os dados dos seus clientes para uma técnica preditiva durante o treinamento. Neste caso, a entrada é constituída por todos os recursos apresentados, satisfação relacionada, demografia, assim por diante. Cada cliente, bem como o resultado associado, é mostrado. O resultado informa o modelo preditivo se o registro de dados representa um cliente que migrou ou não para o concorrente. A lógica aqui é que o modelo é capaz de aprender as diferenças ou padrões entre os dois grupos, os clientes atuais satisfeitos e os clientes que desistiram. Em um mar de dados cada vez maior, coletados de pessoas, sensores, a análise preditiva fornece ferramentas essenciais de navegação para as empresas e os indivíduos cheguem ao seu destino com sucesso. Ela faz isso por meio da previsão do que está prestes a acontecer para que possa responder adequadamente a fim de permanecer no curso exato, seguro, repetido, rentável e eficiente. O uso da análise preditiva já está revolucionando o modo como interagimos com o nosso ambiente. À medida que a quantidade de dados aumenta e melhora a qualidade, auxiliada pela disponibilidade de energia de processamento de custo reduzido, a análise preditiva tende a ser ainda mais difundida do que é hoje. Para que possamos ter um exemplo prático, vocês já observaram que quando usa o Google, digita lá uma palavra, ele sempre coloca ali opções de palavras que você pode digitar. Nesse link que vocês estão vendo aí, vocês podem acessar um endereço onde há uma aplicação que faz a mesma coisa. Através da sua digitação, da sua busca, das palavras que você costumeiramente busca na internet ou que outras pessoas o fazem, o Google se utiliza dessa técnica da frequência das palavras para tentar adivinhar as próximas palavras. Espero que este programa em linguagem R possa ser útil. Ele pode ser desenvolvido em qualquer outra linguagem e ele demonstra exatamente essa predição e técnicas para você avaliar e prever o futuro dos dados. Então vamos à nossa aplicação. Ela foi desenvolvida se utilizando de uma base de dados da língua inglesa, ou seja, todas as palavras estão no inglês, então não teremos uma predição aqui disponível de palavras em português. Ao digitar qualquer palavra, por exemplo, little, que é pequeno, eu posso clicar aqui em predizer e ele vai fazer essa predição Little Rock. Se eu colocar aqui president, ele vai automaticamente predizer que a próxima provável palavra é Obama. E assim sucessivamente, à medida que eu coloco palavras aqui. Se eu colocar uma palavra em
português, por exemplo, várias, ele não vai conseguir encontrar uma palavra apropriada porque não há um conjunto de palavras que significam ou que têm frequências parecidas. Se eu colocar rock, ele vai me dar uma outra predição. À medida em que o uso de ambientes Big Data se consolida nas organizações, novos casos de uso e novos tipos de análise passam a ser requeridos pelos clientes. Além do uso da análise descritivas ou históricas, que revelam o desempenho, a performance dos negócios no passado, análises que visam prever comportamentos e tendências podem também ser realizadas, à medida em que podemos combinar novas fontes de informações que até então não conseguiam ser facilmente reunidas. Como exemplos de uso dessas análises no dia a dia das companhias, temos as aplicações de detecção de fraudes, classificação de e-mails, previsões de venda, detecção de mudanças de comportamento de clientes, previsões de defeitos, previsões de produção e assim por diante. Esses tipos de análises preditivas, os algoritmos mais empregados são os que envolvem regressão linear e cluster. Na regressão linear, estimamos o valor de uma variável y modificando os valores de uma variável x. Na análise de cluster, no entanto, procuramos agrupar os objetos que estão ou que são similares, gerando os chamados clusters. Então, como é a profissão de um cientista de dados? O que é necessário para que este profissional esteja qualificado e que as empresas estejam em busca desse profissional? Eu vou passar aqui algumas características do profissional e das disciplinas que ele deve dominar para que seja contratado por uma das empresas que estejam trabalhando com Big Data. De acordo com a revista Harvard Business Review, a profissão de cientista de dados é a profissão mais sexy do século XXI. E esses são os três mundos do cientista de dados. O cientista de dados ele utiliza a matemática para entender a lógica do Big Data. Os profissionais têm que conhecer em fundo a tecnologia da informação, servidores, rede de computadores, principalmente as consoles ou as consoles integradas de desenvolvimento de software para acessar e processar os dados de forma eficiente. Ele precisa entender das necessidades do negócio, entender as partes interessadas, produzir relatórios que possibilitem decisões assertivas. O profissional Big Data, além desses conhecimentos de forma geral, ele precisa de outros conhecimentos em forma de linguagem de programação. Bom, nesse momento vou falar apenas de algumas linguagens que os cientistas de dados utilizam. Eu ainda nem falei nas ferramentas de programação distribuída, como Hadoop, MapReduce, Spark, Pig, entre outras ferramentas e linguagens de programação existentes. Essas são as comuns e as básicas, que não dependem de grandes estruturas para que o cientista de dados possa aprendê-las. A nuvem de esferas apresentadas logo acima, elas demonstram várias linguagens. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização. Dentre as linguagens mais utilizadas estão a linguagem R, Python, SQL, obviamente, é uma linguagem bastante utilizada. A mineração de dados também conta com ferramentas estatísticas do tipo SAS, ou da própria IBM, MATLAB. Sistemas operacionais como Linux estão dentre os mais utilizados. JavaScript, MapReduce, como eu disse anteriormente, são linguagens muito utilizadas, assim como o Java e toda espécie de banco de dados, tanto os relacionais quanto os não relacionais. Nós temos também, entre linguagens de programação de baixo nível, nós temos a linguagem C, LaTeX, os algoritmos, do tipo linguagem de processamento natural, reconhecimento de padrões, modelamentos matemáticos, enfim, o cientista de dados ele precisa de uma gama enorme de linguagens e recursos para poder trabalhar com a predição de dados e ajudar os negócios da empresa.
Eu vou falar aqui basicamente de quatro das maiores linguagens. Existem outras, obviamente, não teria condições de falar de todas. O quadro anterior, aquela conexão de esferas naquele universo é bastante grande para falar tudo e o nosso tempo realmente não dá. Eu vou falar de quatro apenas. A primeira é a linguagem R. Ela é chamada de linguagem para os estatísticos. Eu particularmente aprendi R em 2 meses e foi um aprendizado com um grau de profundidade bastante considerável. No caso você precise de um modelo estatístico para os seus cálculos, um modelo estatístico, diga-se de passagem, esotérico para os seus cálculos, você vai encontrar no CRAN, né, CRAN. Para análise e planejamentos não dá para suportar ela tem um gerador de gráficos, o ggplot2, ele é insuperável. E caso você precise explorar mais o poder de sua máquina, você pode utilizar as amarrações do Spark R, que é o Spark para a linguagem R, para executar o R no Spark. No entanto, pode ser necessário um pouco de ajuda até ser produtivo no R. Como uma linguagem muito boa para análise de dados, ela é deficiente para propósitos mais gerais. Você construiria um modelo em R, mas consideraria traduzir o modelo para o Scala ou Python para produção. Ou seria pouco provável querer escrever um sistema de controle de aglomerações utilizando essa linguagem. Ou seja, a linguagem R é estatística e você não pode querer utilizá-la para trabalhar com dados corporativos e outras aplicações que não as estatísticas. Outra linguagem muito utilizada e que está crescendo muito em Big Data é o Python. Caso os seus cientistas de dados não gostem de R, eles provavelmente saberão Python de cor. Python é muito popular no meio acadêmico por mais de uma década, especialmente em áreas com processamento de linguagem natural, muito utilizado. Como resultado, caso você tenha um projeto que requer um trabalho em linguagem natural, você vai encarar um grande volume de escolhas, incluindo os clássicos, né, que é modelagem de assunto, ou extremamente rápido, como o SPICE. De modo semelhante, Python tem um desempenho muito bom fora de sua zona de conforto quando o assunto é redes neurais. Então existe o Scikit-learn, que é uma biblioteca para aprendizado de máquina, como também o NumPy, o Pandas para análise de dados, muito completo. Em comparação com R, o Python é uma linguagem tradicional orientada a objetos. Isso significa que a maior parte dos desenvolvedores ficará bastante confortável em trabalhar com ele, onde a primeira exposição ao R ou Scala pode ser bem intimidadora. São linguagens muito pesadas. Um pequeno problema é a exigência de indentação correta do seu código. Isso divide as pessoas entre "isso é ótimo" para garantir a facilidade de leitura, e aqueles de nós que acreditam que em 2016 não deveríamos mais precisar lutar com um interpretador a fim de executar um programa pelo fato de que uma linha possui uma característica ou um caractere fora do lugar. A indentação é muito importante e deixa a linguagem de programação, seja ela qual for, muito mais clara. Alguns desenvolvedores não o fazem. E se não fazem, em Python, infelizmente, ele não vai conseguir executar corretamente a linguagem. A outra linguagem dentro das 4 que nós citamos aqui, o Scala é a mais admirada por seus sistemas e tipos. Ele funciona baseado na JVM, na máquina virtual, Java. A Scala é o casamento mais bem sucedido dos paradigmas funcionais de orientação a objeto. Está avançando rapidamente a passos largos no mundo financeiro e em empresas que precisam operar grandes volumes de dados, muitas vezes de modo massivo, como por exemplo Twitter e o próprio LinkedIn. Também há a linguagem por detrás do Spark e do Kafka. Por rodar na JVM,
ela tem acesso imediato ao ecossistema Java gratuitamente, mas tem uma vasta variedade de bibliotecas nativas para manuseio de dados em escala, em particular o Algebird do Twitter e o Summonbird. Ela também inclui um grande repositório muito útil para o desenvolvimento interativo e análise como Python e o R. O lado ruim é o compilador do Scala, ele é muito lento e é aquela compilação antiga do tipo XKCD e leva à lentidão, infelizmente. Vamos então falar sobre a última linguagem, que é o Java. O Java é complicado. Tem os que amam, tem os que odeiam, mas poderia ser adequado ao seu propósito, ao seu projeto de Big Data. Considere, por exemplo, Hadoop ou MapReduce, HDFS, são todos escritos em Java. Até o Storm, Kafka e o Spark funcionam na JVM, no Clojure e Scala, significando que Java é um cidadão de primeira classe desses projetos. Então existem novas tecnologias como Google Cloud Dataflow, hoje Apache Beam, que até recentemente apoiava apenas o Java. As principais queixas contra o Java são a dura prolixidade e a falta de um repositório, né, que você consiga, por exemplo, acessar as bibliotecas, por exemplo, R, Python e Scala, tem um desenvolvimento interativo. No entanto, o novo suporte Lambda em Java 8 é muito útil para retificar essa situação. O Java nunca vai ser tão compacto quanto a Scala, mas o Java 8 realmente torna menos complicado o seu uso. Bom, nesse momento você poderia me perguntar, quais são as disciplinas, quais são os cursos disponíveis, o que eu tenho que fazer para ser um cientista de dados, o que eu tenho que fazer para entender e trabalhar com Big Data. Eu não vou aqui fazer propaganda de nenhum curso, de nenhuma disciplina, de nenhum fundamento fora do que nós já vimos aqui. Mas o que você tem que ter em mente são os seguintes elementos, os seguintes tópicos. Você precisa de entender os fundamentos de Big Data e de BI, Business Intelligence. BI olhando para o passado, Big Data olhando para o futuro. Você precisa entender BI, esse é um passo muito importante. Você precisa entender sobre as plataformas computacionais do Big Data, ou para Big Data. Spark, Hadoop, Linux, são plataformas em que você precisa conhecer. Nuvens computacionais, a infraestrutura de serviços para Big Data. Hoje não se constrói nenhum produto de software do tipo cliente-servidor, onde você instala nos computadores a parte cliente e vai acessar um servidor através da rede. Dado ao volume de estações de trabalho, ficar instalando e atualizando esse software nessas estações de trabalho é inviável. Por isso, a nuvem, né, o acesso web através da rede é o futuro. Ninguém mais produz software como antigamente. Linguagens scripts para Big Data: R, Python, Script Shell, Scala, entre outras linguagens de script. Armazenamento Big Data, como disse, o Hadoop se utiliza de Hadoop File System. Então são sistemas de arquivos próprios para Big Data. Programação científica, como eu falei, a parte de estatística, Python, enfim, redes neurais, processamento de linguagem natural, análise estatística para o Big Data, aprendizado de máquina, computação de alto desempenho, tanto paralela quanto a computação distribuída, a mineração de dados, data mining, e técnicas de visualização de dados para Big Data, como o Tableau, entre outras ferramentas que criam dashboards, criam cenários de visualização, gráficos e não apenas texto, números, que o staff não técnico, diretoria, gerentes, se utilizam para a tomada de decisão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema, do conteúdo, da palestra, enfim, e fiquem à vontade para visitar o site. O site é esse daí, thescientist.com.br,
onde você pode se cadastrar e obter, inclusive, cursos na Universidade de Scientist. Foi um prazer tê-los aqui comigo nesse intervalo de tempo e até o próximo Congresso de TI. Tenho certeza que o Rafael Libânio vai proporcionar mais um congresso sensacional. Obrigado e até lá.